Graça e paz. Eu tenho a satisfação de compartilhar com vocês um texto da Bíblia muito conhecido. Eu gostaria de falar sobre casais e eu tenho sido despertado pelo meu amor e pela nossa família a compartilhar algumas das nossas experiências com a Bíblia. E das maiores experiências que temos tido está fazendo casamentos, diversos casamentos, onde nós podemos, além de amarrar a pessoa, né, amarrar a turma, a gente tem podido testemunhar também da graça e da bênção de Deus. Mas eu tenho visto que há muitas fórmulas para que um casal seja feliz. E eu tenho visitado diversos sites, lido diversos textos, 10 coisas para um casal ser feliz, 8 erros a evitar, o número sempre ajuda, né? 5 coisas para melhorar o seu relacionamento. E recentemente, isso é há um ano, uma universidade, um centro de pesquisa, fez uma enquete fora do Brasil, mas bem significativa, mostrando que os casais que brigam com maior frequência são aqueles que têm o casamento muito mais longo. E eu fiquei pensando, o negócio é brigar então, né? Se não tem motivo, inventaram. E o decorrer da reportagem diz que o fato de casais brigarem aí uma vez por semana, aos que brigam diariamente, mas dentro de determinados limites, faz com que o casal procure resolver os seus problemas enquanto eles ainda são pequenos. Não deixe que os problemas se tornem grandes e aquela grande explosão, aquela briga quase irreconciliável. Mas eu fiquei pensando se a necessidade realmente de brigar, né? Se a pesquisa e a análise que foi feita correspondia de fato aos resultados. Eu tive a curiosidade, achei o texto completo, a pesquisa completa, e fiquei fazendo algumas ponderações e percebi que se quisermos entender um pouco do que nos atrapalha nos relacionamentos, nós devemos voltar às origens, ao primeiro casal, que no caso da nossa crença, da nossa religião, da nossa fé, entendemos ser os primeiros capítulos do livro do Gênesis, que narra a criação do homem e a criação da mulher. Então nós temos no capítulo 2 do livro do Gênesis 4 cenas. A primeira cena, eu só vou narrar para vocês. A primeira cena, porque são textos bem conhecidos. A primeira cena, Deus cria o homem, cria um jardim, cria um habitat e coloca o homem para lavrar e cuidar deste jardim. Isso é capítulo 2 do Gênesis. E no verso 16 há um interdito: de todas as árvores, essa palavra é importante, de todas as árvores vocês podem comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela vocês não podem comer, porque o dia que comerem certamente morrereis. Isso é um interdito básico. Mas o homem, isto é, Adão, ainda está sozinho no jardim que nós chamamos de Jardim do Éden. A segunda cena é uma cena em que o homem
criado à imagem e semelhança de Deus. E no caso dessa narrativa diz que ele foi criado do pó da terra, do barro, da argila maleável. A segunda cena, o homem está junto com os animais, nomeando, dizendo cada um o que é. E a cena vai desfilando, né, os animais, e o Adão vai nomeando girafa, elefante, obviamente que na língua que ele falava, né? Nós não sabemos exatamente. E esta cena é uma cena para provocar a terceira cena, que é a criação da mulher. Nessa cena, o homem vai nomeando cada animal e vai percebendo que há uma incompatibilidade de essência, de natureza, entre ele e essas criaturas. E ao final, a conclusão é que, bom, cada um tem o seu companheiro, a sua companheira, cada um tem o seu parzinho, cada um tem o seu namorado, mas eu não tenho ninguém. É a cena que desabrocha a consciência da solidão. Uma solidão percebida pelo interlocutor, que é Deus, que diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Pois bem, o plano, o projeto de criação é ter duas pessoas que se complementam. É assim que nós ouvimos dizer, né? A auxiliadora é uma palavra usada no Antigo Testamento para a ajuda de Deus aos homens. Aparece em contexto militar essa palavra, ajudadora, que significa, entre outras coisas, mais importante, que é uma ajuda de Deus. Portanto, receber uma companheira ou um companheiro é uma ajuda de Deus. O que intriga essa palavra idônea, uma auxiliadora, uma ajudadora idônea. A palavra, na verdade, quer dizer uma que lhe seja oposta. A palavra significa uma que lhe faça frente. Não seja uma mera complementadora, ajudadora, alguém segunda categoria que está lá apenas para ajudar, mas que está para ser o todo com a sua contraparte. É isso que depois o homem vai declarar na cena 3. Portanto, nós deveríamos traduzir assim: uma auxiliadora que lhe seja compatível. Isso é, que esteja em uma posição oposta, complementar, não de oposição para brigar, mas que ele esteja em uma posição de complementariedade. A terceira cena, então, que é a sequência dessa segunda, se desenrola com o homem anestesiado. Deus aplica uma anestesia no homem, saca-lhe uma costela, e dessa costela traz à vida uma mulher, a imagem e semelhança da divindade e a imagem e semelhança do homem também. Ao despertar da anestesia, na sala de recuperação, Deus traz, isso é importante também, Deus traz para o homem a mulher que ele criou. E assim um despertar, né, da anestesia, um despertar de êxtase, ele faz a primeira poesia, né, que se vê na Bíblia. É bem característico na língua que foi escrita a Bíblia. Pena que a nossa Bíblia não traduz isso de forma adequada. É uma poesia. Nossa, que beleza, né? Esta sim, esta é carne da minha carne.
osso dos meus ossos. Isso é uma beleza, né? Ela me é complementar. Ela é tudo que eu queria. Ela é tudo que eu desejava, né? Fazendo com que aquela incompatibilidade com o reino animal seja agora equiparada na sua condição de homem e a sua companheira mulher. E nessa exclamação, nessa poesia, nessa beleza, há um comentário narrador que diz: por isso, já que você encontrou sua cara a metade da laranja, deixe o homem pai e mãe e forme uma família com a sua esposa, um novo lar. Ele diz, o texto diz aqui, que o homem deixe a casa paterna e se una à sua mulher. Essa palavra é uma palavra pegajosa, isso é usada para agarrar, para grudar. É uma palavra que diz assim, apegar-se. Siquém, um dos filhos de Jacó, se enamora por Diná. E lá aparecem 3 verbos: que ele a tomou, que ele a possuiu e que ele a humilhou. São 3 palavras que contradiz o que o verso seguinte do texto diz: e a sua alma se apegou a Diná. Isso é, ele se apaixonou pela moça que ele tinha forçado, violentado e humilhado, colocado em posição de inferioridade. Então, essa palavra se una à sua mulher é apegar-se. E o texto diz assim: e tornem-se uma só carne. Isso é, a palavra carne também revela não apenas a fisiologia do ser humano, mas em muitos casos do Antigo Testamento é usado para descrever a pessoa completa. Se tornem uma só carne, um só coração, uma só alma, um só sonho, uma só imaginação, uma só intuição, um só coração. E há uma nota controversa no final, controversa para muitas pessoas, de que homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam disso. Isso é, a palavra envergonhar não tomavam isso como um descaramento, como algo a ser evitado ou algo a ser coberto com o pudor que nós temos hoje. Fim da segunda cena, que é a continuação, eu juntei as duas aqui. Nós temos um casal, temos um par de namorados vivendo de uma forma harmônica, vivendo sob as mesmas condições, vivendo com os mesmos propósitos, vivendo a mesma vida comum de um lar, deixa a casa do pai e da mãe, vivendo com a mesma intensidade de sentimento, de amor, unindo-se, em uma só carne, compartilhando os prazeres, e os desejos do corpo, onde a nudez não parece e de forma alguma é um empecilho para isso, não é o que deve ser escondido, e ambos sob a proteção e a bênção do Senhor. E isso é um sonho, É o sonho de todo casal. Eu acho que é o sonho de toda a família. É o sonho de todos os enamorados. Mas a cena número 3 começa com uma serpente. Parece um pouco
despropositado, eu proponho como tema da nossa reflexão o seguinte: há uma serpente entre nós. Há uma serpente entre nós. Aqui, gostaria de encarar a serpente não como a encarnação do diabo. Em nenhum lugar do Antigo Testamento, em nenhum lugar se lê a associação entre a serpente e o diabo. Isso é uma ocorrência muito posterior na história de desenvolvimento da figura do diabo. Então, eu quero considerar a serpente no que ela realmente é: uma serpente. Ok? Nós não vamos aqui demonizar a serpente, nem atribuir à serpente o papel do mal, ou da encarnação do mal. Ela é a serpente. Então vamos primeiramente olhar qual é a função dessa serpente. Não a sua qualidade, mas a sua função. A primeira descrição da serpente é que ela é um animal astuto. A nossa tradução Almeida diz sagaz. Alguém que está pronto para fazer uma armadilha. E nesta harmonia, neste mundo de harmonia, ela entra para avacalhar, para destruir, para criar problemas. Vocês conhecem o texto, e de tanto que conhecem é difícil reler esse texto, mas a primeira atitude da serpente é colocar no coração da Eva uma dúvida. A palavra do Senhor, no verso 16, diz: vocês podem comer de toda a árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não, porque o dia que comer, certamente morrereis. E a serpente vai de conversa com a Eva, com a mulher. É interessante isso. Não é o casal que está conversando. E a gente vinha conversando no carro, dizendo que a comunicação entre um casal está entre os principais fatores de briga e de divórcio. Ou a falta de comunicação, ou a comunicação torcida, ou a comunicação unilateral. Que a gente está falando assim, como é que as pessoas conversam, né? Mulher fala sem parar. Isso não é diálogo, isso é monólogo, né? E a Eva aqui, sem fazer nenhum trocadilho, vai conversar com a serpente. Vai dar ouvidos a, vou chamar de alguém, não é? Ou a uma ideia, ou a uma pessoa, como vocês querem entender, que lhe coloca dúvida no coração. Não foi isso que Deus disse? Que vocês podem comer, não é isso? Essa palavra é muito importante, eu vou ler. Não comereis, foi assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? A primeira função da serpente é torcer a palavra de Deus. Ela pega a palavra de Deus e inverte totalmente, dizendo: Deus não falou assim? Esse diálogo é um diálogo perigoso, não apenas porque se torce a palavra de Deus, mas porque coloca dúvida no coração. A sagacidade, da serpente que há entre nós é colocar dúvida através de uma pergunta.
ela não faz uma afirmação, ela deixa a capacidade de cada um decidir o que vai fazer. E Eva parece corrigir, ou pelo menos tenta corrigir o que a serpente diz. Eva diz assim: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: deles não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Primeira coisa é a falta de sintonia entre o que Deus disse e o que Eva compreendeu que ele disse. A mulher omite a palavra mais importante do texto do verso 16: toda. Então a mulher diz das árvores, ela não diz de todas as árvores, teria sido o correto. Em segundo lugar, ela acrescenta um detalhe que vai fazer toda a diferença. Deus havia dito: desta vocês não devem comer. E ela acrescenta: nós não devemos comer e nem tocar. A compreensão da palavra de Deus que Eva tem é uma compreensão não turva, né? Não muito clara. Ela também não sabe exatamente o que Deus requer. Além de estar dando ouvidos à sua imaginação, aquela voz que vem de dentro, a serpente, ou seja lá como vocês queiram chamar, o fato é que o texto apresenta a serpente como uma causadora de rupturas, uma desestruturadora de relacionamentos. Prossegue dizendo a serpente: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A sagacidade põe uma nuvem agora de sedução. Essa serpente seduz a mente do ser humano, dizendo: vocês não vão morrer. E de fato a história bíblica mostra que Adão e Eva não morreram. Aliás, viveram bastante, né? E outro detalhe importante é que no verso 22 do capítulo 3, Deus mesmo diz: agora eles são conhecedores do bem e do mal. Mas há um detalhezinho aqui na palavra da serpente: porque como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. É outra palavra para seduzir, para conquistar o coração humano e destruir essa relação equilibrada. O diálogo termina aí. E a palavra a seguir é: vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Então, a serpente, ao final das contas, consegue o seu objetivo, que é seduzir os casais. Esse negócio de colocar a culpa na mulher, né, é muito cômodo, né? É importante observar que o texto fala que são ambos uma só carne. É uma decisão conjunta, né? O texto parece até subestimar o fato de que Adão participa ativamente da decisão. Não é uma decisão que a mulher toma como a manda-chuva, né? A dona de casa, e arrasta seu marido. Não, ela dá e ele, de
aparentemente de boa vontade, não para agradar a senhorita Eva, mas de bom grado ele come também. É um ato perpetrado por ambos. Ambos foram seduzidos. Por isso que eu prefiro sempre usar o termo humanidade, ou casal, ou ambos, porque eles são uma só carne. Ninguém está isento. Ele poderia bem dizer, bom, eu não quero, né? Isso aí, come você, eu não quero. Mas não há nenhum indício de que ele tenha ao menos questionado, mas certamente tomou uma decisão junto com a sua mulher. E aí aconteceu o que a serpente tinha prometido, aconteceu de forma inversa. Realmente abriram os olhos dele. Só que abriram os olhos deles não como deuses, não como Deus, conhecedor do bem e do mal, mas abriu os olhos para si mesmo. E eles se viram nus e tiveram vergonha e fizeram lá uma sainha de havaiana lá qualquer, né? Folha de qualquer coisa lá, para esconder a vergonha. Começa a quarta cena deste episódio. Há uma serpente entre nós. A quarta cena mostra as consequências deste ato voluntário, deste ato de sedução. Deus chama o homem e o homem diz: bom, estou aqui escondido. Por que você está escondido? Estou escondido porque eu tenho medo. Medo do quê? É um diálogo bastante interessante. Tenho medo, né, que você me veja nu. Tenho medo da tua presença, né? E quem fez saber que você estava nu? Aí começa a complicação entre o casal. Ele diz assim, com todas as letras: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Interessante, né? Agora é a mulher que Deus deu a ele. Estava bem feliz. Os relacionamentos iam perfeitos. Nós fez uma poesia para ela quando foi apresentada para a moça. Agora, com a serpente no meio, isso aí. Acho interessante, nós estávamos fazendo um comentário, né, de como os casais vão se tratando ao longo do tempo. E é meu amor, meu amorzinho, paixão, querida, né? E depois de uns 20 anos, é isso aí, né? Como? É isso aí, eu encontrei isso aí, né? A mulher que tu me deste, ela comeu. O conflito começa por não assumir, né, o papel que lhe é devido, de coautor, né? Como responsável, as pessoas gostam de dizer, né, que o Adão foi criado primeiro e tem supremacia sobre a mulher, né? Ele deveria assumir. Mas não é isso que de fato está em jogo aqui. Não é uma questão de machista, não é uma questão sexista, nem feminista. A questão é que aquelas relações foram abaladas tão profundamente que a mulher é chamada de a esposa que tu me deste. Há uma diferenciação. Não é a carne da minha carne, a queridinha, o meu amor. É esta aí. A mulher também não deixa por menos. Eva, o que aconteceu? A serpente me enganou. Vai para cima do animal. Deu ouvidos à serpente. Ela
Diz aí: a serpente me enganou e eu comi. Também há uma desarmonia. Vocês vão percebendo que a quebra de sintonia e da harmonia primordial do casal atinge a natureza, atinge os animais, atinge a terra. E aí Deus começa a dizer: serpente, você vai ser pisada na cabeça, vai rastejar e vai pisar o calcanhar, e vai morder o calcanhar do ser humano. Aí começa o inverso. Aí a mulher: você vai dar à luz com dores de parto. Ao homem: você vai trabalhar igual um camelo, vai comer o pão com o suor do teu rosto, e vai, no final de contas, cavar tanto que vai cair dentro do buraco, porque és pó e para o pó vai voltar. E a terra vai sofrer com isso, vai produzir cardos, abrolhos, vai produzir espinho, por causa da serpente. Agora, essa quebra da harmonia, essa destruição da vida comum, do casal, da família, da harmonia do lar, né? O Éden é um lar, né? E da expulsão depois, acaba por Deus expulsá-los do paraíso, porque agora eles conhecem o bem e o mal. Não pode ser recuperado, jamais. Nós vamos viver sempre sob o signo da serpente. Isto é, os nossos relacionamentos de homem e mulher, de casal, vão passar por abalos, vão passar por conflitos, vão passar por desestruturação, porque a serpente está entre nós. Nessa pesquisa, o que faz um casamento feliz? A primeira em ordem de importância, com quase 70%, 68% das intenções de voto, vamos dizer assim, né? Diz que a coisa mais importante no relacionamento para que eles sejam felizes é o caráter cuidadoso do esposo ou da esposa. O que nós temos primordialmente aqui, uma auxiliadora idônea, isso é, alguém que seja complementar, alguém que seja ajudante no sentido de complementar, é o fundamento para um casamento feliz. Cuide bem do seu amor. Isso aí até os poetas dizem, né? Isso é parte do caráter, da personalidade, do desejo de todos os casais, que o esposo ou a esposa seja cuidadoso. Cuidadoso no sentido de ajudar. As expectativas, eu tenho uma lista delas aqui. A pergunta é: quais são as expectativas em relação ao cônjuge, ao namorado, à namorada? E entre os mais importantes, com 70%, por exemplo, responsabilidade para com a educação das crianças, para com o seu crescimento e para o desenvolvimento geral das crianças, né? O desenvolvimento integral das crianças. Outra expectativa que aparece aqui com grande percentagem, né? É o compromisso de cuidar do estilo de vida que agrade o esposo ou a esposa. A palavra é cuidado, ser cuidadoso. E o que é ser cuidadoso? Dizer assim:
Isso aí, foi o Senhor que me deu isso aí. É cuidadoso isso? Eu falei da outra vez, o ano passado, a mesma expressão, assim, a gente está falando de Cântico dos Cânticos, está certo? Colocar a culpa na pessoa amada resolve os nossos problemas? Você é culpado? Você sempre faz a mesma coisa? Você sempre age do mesmo jeito? Eu vejo que quando Deus diz que a mulher vai ter dores de parto, aqui a gente precisa estender para os diversos aspectos da fragilidade, da saúde da mulher e da saúde do homem também. O homem quer ser cuidado. As mães, estragam os filhos, a gente diz, no sentido de fazer tudo para eles, colocar a comida no prato, tudo. Mas nós, marmanjos, queremos ser cuidados. Queremos ter um refúgio, chegar em casa e descansar. Porque nós supomos que nós somos os provedores. Quase sempre a gente age assim. Mesmo que a mulher trabalhe fora, a gente age como um provedor, como aquele que cuida, dando o sustento, pagando as contas, etc., dividindo as tarefas. Mas há de se ter um cuidado também com a saúde. Por exemplo, a gravidez é um período de extrema sensibilidade, que exige intenso cuidado, que exige uma compreensão que está além das nossas forças, de homem, Aqueles programas que falam sobre o nascimento, que o marido está lá, a conclusão que se chegou é que o marido na sala de parto só atrapalha. Ou desmaia, ou chora, ou fica tirando fotografia, ou pior, nossa, neném é tudo feio, Nasce tudo enrugado, vermelho, com cara de joelho, E a mulher está em intenso sofrimento, em dores de parto. Quem tem parto normal, claro, E o marmanjo está lá atrapalhando. As dores de parto também devem ser vistas como um prolongamento da fragilidade de quando estamos doentes, Há um tempo em que a gente está bem saudável, forte, feliz, até uma gripe pegar a gente. E no amor, qualquer gripe é um caso sério, se torna um caso sério, porque exige cuidado, porque exige o simples fato de você pegar lá o comprimidinho e levar na cama. Em primeiro lugar, as pessoas que têm um casamento feliz cuidam um do outro, tem como expectativa ser cuidado, paparicado, ser, não sei outra palavra para cuidado, mas ser ajudado. Papel de ajudadora idônea é no reverso, Eu digo para minha esposa que ela é meu avesso, Ela é eu ao contrário, Eu sou homem, ela é menina. Eu sou mais ou menos bonito, ela é linda, E a gente vai colocando nesses termos. Ela é meu avesso, A segunda característica de casais felizes. Nessa pesquisa, parece até uma pesquisa de casais evangélicos, é a confiança entre os parceiros. Colocaram também com 68%. A confiança, a gente liga sempre a traição, a infidelidade.
Mas a gente vai percebendo que as conversas com a serpente são ardis, são armadilhas muito mais sutis do que o descaramento, muitas vezes, de um flerte, né? O descaramento de uma paquera. A confiança de que a mulher não está ouvindo outras vozes, e de que o homem também não está ouvindo outras vozes, que coloca dúvida no seu coração, vozes que seduzem. E aqui a gente precisa lembrar que entre as possibilidades de destruir um casamento está o fato de agenda super ocupada, de ouvir mais a serpente do trabalho do que a serpente da infidelidade, de ouvir o desejo, né, de acumular bens em uma proporção desproporcional às necessidades. A confiança no cônjuge vai além daquela que provoca o ciúme, daquela ou a falta dela provoca o ciúme. Vai na direção de todas as coisas em que a pessoa é trocada ou por um objeto ou por uma outra pessoa, seja o seu chefe, os amigos de futebol, a cabeleireira, a dona da loja, etc, etc, etc. A confiança é de que a mulher não vai gastar mais do que a previsão orçamentária. A confiança é de que ela não vai dar ouvidos à propaganda enganosa, né? Muitas vezes da televisão. E que os homens também não vão ser seduzidos pela propaganda, né? De alguma forma que afeta o relacionamento. A confiança é deixar a pessoa decidir as coisas sozinha. Por exemplo, na área financeira, o conselho que se dá aos especialistas é que se tenha 3 núcleos de orçamento: o meu, o seu e o nosso. Com o seu dinheiro você faz o que você bem entender, com o meu faço o que eu bem entender, mas com o nosso nós fazemos o que precisamos fazer. Bom, não sei se isso funciona, né? Não é uma prática lá em casa, pelo menos, a gente não faz assim, mas é um conselho especialista. A confiança que você deve ter na pessoa para que ela gaste o dinheiro de conformidade com a sua necessidade é uma coisa que se constrói. Aliás, quando a Bíblia diz assim, e tornem-se uma só carne, não é mágica. Para os namorados, não é mágica, não se torna uma só carne no ato sexual, se torna uma só carne no prolongamento da relação, que vai desde o namoro até o casamento. É algo que se constrói depois do casamento também, que aí você vai comer 1 quilo de sal com a pessoa e você vai realmente conhecê-la, como diziam os mais antigos, né? Que a gente já está na faixa dos quase antigos também, né? Esta confiança, portanto, é uma confiança que se constrói. E uma vez traída essa confiança, é difícil juntar os cabos. É difícil. Porque a confiança é algo que se demora muito tempo para construir. E com um único ato, você destrói a confiança. E para reconstruir novamente, vai ficar sempre aquela marca, né? Aquele remendo.
Há uma série de 17 itens aqui, mas eu não vou me prolongar mais do que o necessário. Mas tem 3 aspectos que eu gostaria de juntar. O respeito como algo inerente, a comunicação e o comprometimento, compromisso, que isso faz parte de um aprendizado. A ideia, não vou ficar usando texto bíblico para justificar nenhuma fala não, mas em todo o percurso do texto, a comunicação está equivocada. O diálogo que deveria aparecer seria entre o homem e a mulher, o homem, a mulher e Deus, como estava sendo e como foi depois, mas não com a serpente. Não quero culpar a serpente, mas eu gostaria de dizer que a serpente é a comunicação truncada, é o que aparece na palavra mal entendida, na palavra mal, separa, né? Dita, aquela palavra que você não recupera mais. Quando a comunicação é truncada pela falta de entendimento. Alguns casais vivem em mundos tão diferentes, sob o mesmo teto, que não são capazes de fazer a mesma palavra significar a mesma coisa. Por exemplo, na comunicação dos relacionamentos entre colegas de trabalho, a esposa vem contar algum fato que aconteceu durante o expediente, um fato corriqueiro, um fato que elementarmente não tem nenhuma maldade, mas a cabeça do marido insinua, coloca a dúvida: será mesmo que ele quis dizer isso? Ele está querendo dizer assim, ele não está te cantando não? Mas vai aquela comunicação truncada e são incapazes de fazer as coisas significar. Porque diálogo a gente aprende também. A vivência de um casal é um aprendizado. Quem já passou pelo trauma de uma separação, está tentando reconstruir a vida, sabe disso. Que a vigilância para não cometer os mesmos erros é intensa, é diária, é todo dia. Para não passar aquilo, esse filme eu já vi. A comunicação também pode ser unilateral. Só a pessoa fala, só a pessoa tem razão, só a pessoa sabe, só a pessoa compreende, só a pessoa é a tal. De tal forma que não sobra espaço para a expressão da outra pessoa. Ela não tem espaço para as suas ideias, os seus argumentos, para a sua expressão. E a comunicação também pode não existir. Sejam bem-vindos. Pode não existir. O dia a dia, corre-corre, a televisão. E nós estamos na era digital bem avançada, né? E há pesquisas já prontas, há estudos, né? De como os casais se dão bem no Facebook e de como o Facebook destrói relacionamentos.
a pesquisa, mostrando e apontando o que se deve fazer, a ética, né? O que se deve evitar de fazer para evitar comprometimento de relacionamentos, seja pessoais, interpessoais, profissionais ou o que nós estamos discutindo entre casais. Então, nós vivemos num mundo cheio de regras, mas que não funciona se não houver respeito, comprometimento e respeito. Se você não está compromissado em um projeto de ser feliz com o seu amado, com a sua amada, dificilmente o diálogo vai resolver qualquer coisa. Dificilmente o diálogo será produtivo. Então, esse comprometimento e esse respeito inicial. Observem que quando Deus faz as perguntas, né, para o homem e para a mulher, um vai tirando o corpo fora, né? Não é comigo, é com a mulher, não é comigo, é com a serpente, e nesse momento a serpente não fala nada, né? Acabou o argumento dela, né? Há outras expectativas de um relacionamento, e eu menciono por ordem de importância: atenção do esposo ou da esposa para as suas necessidades espirituais, materiais, emocionais. E uma coisa impressionante que dura a vida inteira é, por exemplo, o elogio sincero em público. Entre as 17 maiores expectativas para um relacionamento dar certo, é um elogio sincero e público. Vai diminuindo depois de 20 anos de casado, mas ainda vale. Agora nunca sai de moda, em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais, em todos os relacionamentos, nunca sai de moda o elogio. A palavra doce, sincera, colocada na hora certa, que não custa nada, viu, pessoal? Nada. E o segredo para vocês é que mulher precisa e gosta de ser elogiada. E nós também. Ser cuidado, paparicado. Enfim, seria importante reler o texto de Gênesis, tirando essa ideia de que a serpente é o diabo e ele tem culpa de tudo, e ver qual é a serpente que se interpõe no nosso relacionamento. É a palavra? É a falta de confiança? É o descompromisso? A serpente, pessoal, é tudo aquilo que desestrutura uma relação. Tudo. Então, a gente voltando às origens, tem que lidar com essa serpente que há entre nós diariamente. E a boa notícia é que nós temos a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus e o Espírito Santo para nos ajudar nessa empreitada, nessa tarefa que vocês viram, o homem e a mulher não conseguem fazer sozinhos. Portanto, é um ato de entrega, é um ato de fé, é um ato de submissão ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para que a gente silencie o tanto quanto possível a serpente que há entre nós. Ok? Obrigado, era isso.